O Auxílio Brasil começa a ser depositado para os beneficiários do Bolsa Família a partir de hoje. Apesar do início dos pagamentos, o programa ainda depende da aprovação da PEC dos precatórios no Senado. E sobre isso a gente conversa agora com um dos críticos desse texto original da proposta, o senador José Aníbal, do PSDB aqui de São Paulo. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Vou bem, bom dia a vocês, aos ouvintes e telespectadores. Perfeito. Senador, o senhor é um crítico dessa matéria. Qual que seria a saída para que esse recurso continuasse a ser pago para a população mais pobre, já que o Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família? Olha, não é só uma questão de ser crítico, que nós apresentamos uma emenda constitucional alternativa àquela que veio da Câmara. Também dois outros senadores, o senador Oriovisto e o senador Alessandro Vieira, apresentaram alternativas. Ontem nós fizemos uma reunião a pedido do líder do governo, Fernando Bezerra, no meu gabinete, com a presença dele e de técnicos do governo, e nós tivemos a oportunidade de apresentar para ele e para os técnicos do governo algumas ideias que estão presentes nas nossas PECs. E ficamos de retomar a conversa hoje, houve disposição de diálogo, de conversa, até porque o governo não tem maioria hoje no Senado para aprovar o que veio da Câmara, que é muito ruim. Para vocês terem uma ideia, a Constituinte de 88, que funcionou de março de 87 a setembro de 88, fez 67 intervenções, digamos assim, relativas à questão fiscal e orçamentária. Essa PEC que vem da Câmara hoje, ela faz 56 intervenções na Constituição em matéria fiscal e tributária. É uma nova Constituinte. Ou seja, ali não tem um propósito claro, tem um propósito que serve, digamos assim, para impressionar, que é o auxílio emergencial. Devia ser o único e fundamental propósito, além do pagamento dos precatórios e não furar o teto. Mas aí colocaram de novo vários jabutis. Isso abre caminho para o governo fazer várias intervenções, todas elas perdulárias. O próprio presidente já anunciou que está querendo dar aumento para os policiais, para os funcionários públicos. Ou seja, ele está sentindo que, se aprovada a PEC que vem da Câmara, ele terá uma Disneylândia de possibilidades para fazer novos gastos, sem nenhuma avaliação, apenas com propósito eleitoral. Nós apresentamos, então, ideias Sim. que estamos consolidando e vamos levá-las na reunião que teremos agora, logo mais, com o Fernando Bezerra. E essas ideias têm como pressuposto criar as condições para o auxílio emergencial, impedir furar o teto e, de outro lado, pagar os precatórios. Não pagar os precatórios é calote. Precatórios são dívida líquida e certa. O que diz o relator do projeto do governo na Câmara? Não querem dar auxílio emergencial, queremos dar, e a nossa proposta tem isso, os números claros, né? Também querem atender a precatórios bilionários. Conversa. 85% dos precatórios a serem pagos são previdenciários, precatórios trabalhistas, precatórios de pequenas e médias desapropriações de terrenos, de casas, etc. Apenas 15% são precatórios milionários. E nossa proposta paga todos os precatórios. Senador, pois não. Eu posso dizer a vocês que nós conseguimos chegar a uma posição que é muito favorável ao pagamento. Nós conseguimos, remanejando despesas e intervindo nos benefícios tributários e fiscais que o governo dá, que já são mais de 350 bilhões por ano, nós teremos aí claramente definido o auxílio de 50 bilhões de reais para o auxílio emergencial até o final do ano que vem, mas atenção, o governo só pensa até o final do ano que vem, propósito claramente eleitoreiro. Nossa proposta cria condições para que esse auxílio se estenda, até porque as previsões quanto ao crescimento da economia, o ano que vem, estão cada vez menores, muito possível uma estagnação. De outro lado, nós abrimos um espaço para negociação, pagamento dos precatórios e criação
de uma câmara de compensação daqueles precatórios que nós não conseguimos pagar com os recursos do orçamento. Sim. O governo negocia com todos os ativos que o governo tem, dívida ativa, terrenos, não é? Concessões, enfim. É muito fácil criar essa negociação transparente e pagar a todos, inclusive um deságio nesses precatórios milionários. Em terceiro ponto, nós também estamos cortando essas tais de emendas de relator, a tal RP9, que é orçamento secreto, e cortando também nas emendas de bancadas e individuais. Senador. Isso é o esforço que deve ser feito pelos parlamentares para que o auxílio social seja dado com responsabilidade fiscal e na dimensão que é preciso que ele aconteça. Se fosse possível mais do que 400, nós faríamos. Quiçá isso seja necessário ano que vem, algum acréscimo, em função dessa inflação que já está chegando nos 11% e corroendo basicamente o poder de compra dos trabalhadores. Senador, eu vou aproveitar a presença do senhor para mudar só um pouquinho de assunto. O senhor está coordenando as prévias do PSDB desse fim de semana. Qual a expectativa do senhor para a votação de domingo? Bom, eu tenho dito aos meus amigos o seguinte: eu hoje me preocupo com dois precatórios e prévias. Então, a sua pergunta é muito oportuna. Estou surpreendido primeiro com a quantidade de filiados que foram cadastrados, 44.700. Isso não é uma prévia feita de forma espontânea, assim, não, qualquer um vota. Nós ainda não chegamos a isso como os americanos têm, né? Os partidos, tem estados nos Estados Unidos que até quem não é filiado ao partido vota, né? Quem sabe a gente um dia chegará lá. Mas acho que foi o maior esforço, digamos, feito até hoje no Brasil para termos umas prévias confiáveis que realmente permitam a intervenção, a mobilização de todo o partido para votar. É uma disputa muito acirrada, é muito difícil prever resultados nessa altura, não é? É uma disputa que envolve os filiados, não é? Os mandatários, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, ex-presidentes, governadores, vices, enfim. É uma disputa que envolve todo o partido, em todos os estados do Brasil. Foram muitos os credenciados a votar, né? E, portanto, a gente espera uma grande mobilização no domingo. A votação será de 8 às 3 da tarde. Todos os votos serão totalmente protegidos, não há nenhuma possibilidade de identificar que aquele voto veio do Rio Grande do Sul, ou de Rondônia, ou de São Paulo, ou da Paraíba. Não é? A partir do momento que o eleitor vota no aplicativo, esse voto vai para uma urna única, digamos assim, não é? Uma urna virtual, claro. E, de outro lado, os mandatários, deputados federais, prefeitos, vice, deputados estaduais, senadores, governadores e ex-presidentes poderão votar em Brasília, nas urnas eletrônicas que nós vamos colocar em Brasília, no local onde vai ser feito o evento. A eleição termina às 3 horas da tarde do domingo e nós esperamos, pouco tempo após o encerramento das urnas, ter esse resultado. E, sobretudo, ter um candidato para disputar e vencer a eleição, que seja capaz de agregar, que seja capaz de conversar com o povo brasileiro, que vive numa situação de incerteza cotidiana, no sentido de criar mais esperança e confiança naquilo que o governo pode e deve fazer. Ok. Senador Zé Aníbal, do PSDB aqui de São Paulo, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Muito obrigado a vocês, bom dia.